Olá, 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 pessoal, tudo bem? Como estão? Aumenta só um pouquinho o retorno desse microfone para a gente aqui, se puder. Tudo bem? Como estão? Tranquilos? Vamos lá? Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre a prova de segunda fase, né? Sobre o gabarito que a Fundação Getúlio Vargas publicou e aí as orientações para que você possa interpor o recurso. Algumas coisas a gente tem que deixar claro que o professor não vai te ditar o recurso. Não é essa a nossa intenção. O professor vai te orientar com os argumentos para que você faça o recurso. Até porque, só para a gente relembrar aqui, você não vai precisar fazer um recurso escrito, um papel, né, uma petição, não é mais essa época. Você vai direto acessar, fazer login com seu login e senha lá no site da Fundação Getúlio Vargas, e no site você vai atacar cada um dos pontos do gabarito. E é isso que o professor vai te auxiliar aqui. Vai te dar argumentos para que você possa atacar os pontos do gabarito lá. Então, não precisa juntar e colacionar jurisprudência, não é nada disso. Tem que ser bastante objetivo, prestar atenção nos erros de português, não faz sentido você recorrer com um montão de erros de português. Então, erros de português, objetividade e os argumentos que os professores vão passar. Cada um dos nossos professores, em todas as áreas da segunda fase, vão te dar dicas para que você possa, aí, a partir dessas dicas, interpor recursos. Tá? Se você não foi aprovado, está nos acompanhando, não desiste não. Muita gente que interpõe recurso, bastante gente, consegue aprovação a partir do recurso. Então não é o momento de desistir, você tem mesmo que interpor recurso, é natural essa interposição. Tem gente que fica preocupada e fala, não, mas se eu interpuser recurso, a Fundação Getúlio Vargas, a OAB não vai me marcar lá, eu não vou ficar num livro lá, que nunca mais eu vou passar. Não existe isso, isso é uma bobeira, não existe, não é assim que funciona, tá? Mais importante, por que nós não damos o recurso pronto para você? Porque você tem que fazer o recurso. Né? É isso que nós ensinamos durante todo o período de segunda fase aqui, e que você agora tem que demonstrar que está preparado para isso. Os professores vão te ajudar, você vai montar o seu próprio texto de recurso, e aí fica aqui uma sugestão, cada um faz do jeito que quiser, mas cuidado com o recurso pronto. Cuidado. Vários sites de internet estão liberando recursos já prontos, argumentos, que você coloca um Ctrl+C, Ctrl+V e joga lá. Toma muito cuidado. O edital, ele tem uma linha bastante interessante no sentido de dizer, se o recurso for igual, recurso igual, ele pode ser liminarmente indeferido. Então, toma muito cuidado com isso, porque hoje é muito fácil saber se um recurso é igual. Como o recurso é eletrônico, eles vão jogar lá para fazer uma comparação, se tiver um grupo de recursos iguais, ou seja, as mesmas palavrinhas, na mesma ordem, o mesmo argumento, isso pode gerar prejuízo, por isso que nós não te damos o recurso pronto, por isso que a gente está aqui para te dar a orientação. Estou aqui com o professor Marcelo Cometti, que é o coordenador da OAB, que vai passar as orientações para vocês, e depois nós vamos falar com cada um dos professores de cada uma das áreas. Queria desejar para vocês boa sorte, dizer que faz parte desse processo da sua vida aí, não dá para desistir agora, quer dizer, você pode até dar uma recuada, mas não pode desistir, né? Então dá um passo para trás, monta um recurso bem elaborado, você tem segunda, terça e quarta para apresentar o recurso, finalizou isso, toca pau. E em paralelo a isso, você tem que se preocupar com a sua preparação. Lembre-se que, se você for fazer conosco um curso preparatório, nada do que você vai aprender, você vai perder. Então, mesmo que você sinta aí, eu acho que eu não fui muito bem, eu vou recorrer, mas eu acho que não fui muito bem, já é hora de começar a se preparar para a próxima primeira fase. Tá? Não vai deixar esperar o resultado do recurso, que pode ser que não dê tempo, e aí eu te convido a entrar no nosso site, verificar os nossos cursos. Nós estamos esperando uma primeira fase para o mês de agosto, provavelmente a primeira fase seja no mês de agosto, e dentro de algum tempo nós vamos ter aí alguns cursos para você, que já passou pela primeira, pela segunda fase e não consiga fazer uma revisão geral e vá para a primeira fase tranquilizado, tá bom? Obrigado pela sua atenção, contamos com você aqui no nosso site do Damásio. Comete, toca daí. Obrigado, professor Marco. Pessoal, como vocês bem sabem, nós do Damásio, sempre preocupados com os alunos aqui do complexo, montamos esse curso, montamos esse momento especial. Não está funcionando o microfone? Então, vamos lá. Pessoal, então, como vocês bem sabem, nós aqui do Complexo preocupados com os nossos alunos, né? Não apenas nas aulas, mas nesse suporte pós-aula, isso é muito importante. Como bem disse o professor Marco, o fato de vocês, muitas vezes, não terem conseguido a pontuação necessária
para a aprovação dessa segunda fase, não é momento agora de desistir. É fundamental que vocês ergam a cabeça, né, e com o auxílio dos nossos professores, elaborem essa peça, esse recurso, que é fundamental e representa aí um grande número de aprovados, via de regra, no exame de ordem. Entrar com o recurso, impetrar o recurso, representa a grande possibilidade de vocês de obter a aprovação nessa segunda fase. Esse nosso evento de hoje vai estar dividido em 4 blocos principais. Para cada bloco, nós trataremos de uma área específica. Começaremos com o professor Caio Marco, em Direito Tributário. Em seguida, com o professor Flávio Cardoso, analisando a prática de penal. Professor Estela, analisando a prática de civil. E, por fim, o professor André Veneziano, com trabalho e processo do trabalho. Nós disponibilizaremos depois, mas apenas em vídeo, né? Não ao vivo agora, como está sendo para as unidades, os comentários das demais práticas, administrativa, empresarial e constitucional. Legal, pessoal? Tudo bem? Então, professor Caio Marco, seja bem-vindo, né? Fique aí à vontade para analisar a prova. Muito obrigado. Pessoal, uma boa tarde para vocês. Vamos comentar rapidamente a prova de tributário. Já de antemão aviso a vocês que a prova de tributário, no que tange a correção, a GV foi muito cautelosa na correção da prova de tributário, colocando efetivamente aquilo que realmente poderia ser arguido. Então, assim, nós não temos grandes erros na questão da colocação do próprio gabarito. A GV, nesse ponto, ela foi extremamente cautelosa, diferente do que aconteceu na prova passada, que tinha vários argumentos a serem determinados. Mas nesse argumento específico de agora, não dá para se colocar essa situação que foi mal corrigido ou que foi mal colocado. Veja só, por que você não poderia, nesse caso, se você fez exceção de pré-executividade, teve realmente um erro na peça. E o erro por qual motivo? Motivo simples. A exceção de pré-executividade, ela caberia no que se tange a uma nulidade absoluta ou matéria de ordem pública a ser arguida. Nesse caso, fraude e execução, por depender de prova específica, não há uma matéria que se dá nulidade absoluta. Seria até a possibilidade de uma nulidade relativizada, mas absoluta não. Então, nesse caso, não realmente caberia exceção de pré-executividade. Agora, no que tange à questão da análise da própria dimensão da peça, vocês podem perceber que tiveram vários argumentos a serem utilizados na peça. Muitos argumentos do que a GV pontuou, gente, a parte, você poderia ter arguido no corpo da própria peça. Então é isso que você tem que tomar cuidado. Teve coisas, por exemplo, como a GV coloca aqui, que vai dar pontuação à parte, né? Por exemplo, intimação ou citação da ré para oferecer impugnação. Muitas vezes a pessoa ela pede a citação, juntamente, depois ela faz a procedência do pedido. Então o que você faz? Discrimina aquilo que eventualmente você colocou na peça, no pedido, eventualmente, no corpo da sua peça. Tem questões que elas são colocadas aqui pontualmente, que estão colocando como ponto, mas na verdade ela pode estar inserida num ou outro item que você colocou. Exemplo, a questão aqui, ó, produção de provas e condenação no ônus de sucumbência, quer dizer, condenação em honorários advocatícios. Você pode ter colocado isso também e pode a GV não ter pontuado. Então é isso que você tem que se ligar. Outra coisa fundamentalmente importante. Nas nossas questões, nós tivemos 5 questões, como é praxe da prova. Na primeira questão, a única coisa que você pode bater, não se faz uma necessidade de nós diferenciarmos a fraude civil da fraude fiscal. Isso não é uma obrigatoriedade. Não existe nada que haja de obrigatoriedade. Se você indicar a existência na questão da ocorrência de fraude fiscal, não tem o porquê você falar o que é a fraude civil. Tanto é, primeiramente, que nós não temos o próprio Código Civil em mãos e o Código de Processo Civil para arguir, mas nós temos, na verdade, a questão do próprio Código Tributário Nacional e das legislações extravagantes. Então, não se faz uma necessidade de você arguir fraude civil nesse caso. Então, aqui você pode pleitear um aumento no seu ponto, tá? Outra coisa importante aqui. A questão número 4 fala da obrigatoriedade, da necessidade de convênios. Na verdade, existe uma discussão jurisprudencial sobre isso e não é uma matéria que efetivamente ela está sedimentada, está pacificada. Então você também pode brigar nessa situação que inexiste, na verdade, constitucionalmente, obrigatoriedade de convênios.
Os convênios, sendo acordos firmados pelos secretários de Fazenda, acabam sendo mais da autonomia de vontade entre os estados, e não necessariamente uma obrigatoriedade determinada pela Constituição. Então, o Supremo já mitigou, inclusive, essa possibilidade. Tá? E na quinta e última questão, nós também não temos grandes situações específicas, porque a prova, na própria quinta questão, ela foi extremamente pontual. Ela perguntou se a cobrança é constitucional ou inconstitucional, no que tange a questão de ICMS, quais são os pressupostos de incidência do próprio imposto e qual é a principal característica daquele contrato de leasing. Então, assim, eventualmente, gente, nessa forma de apresentação do gabarito, a GV não errou. Agora, o que eu posso adiantar a vocês é o seguinte: tentem analisar no próprio corpo da peça pontos que você pode retirar, porque você não precisa escrever ipsis literis o que a própria GV sedimentou, desde que você traga na ideia central aquele assunto. Pode ser que muitas vezes você nem ague o artigo específico, o que não significa que você não tenha fundamentado corretamente a sua peça. Por exemplo, verificar que existe compatibilidade entre aquilo que foi arguido e propriamente aquilo que você colocou na peça, você pode pleitear com pontuação, ok? É só isso, professor Marcelo Comete, no que tange a parte de tributário. Muito obrigado, professor Caio. Agora meu microfone funcionando adequadamente, não é verdade? Muito bem. Então, com isso, encerramos aqui a análise desse primeiro bloco, das questões de direito tributário. Logo mais, vocês poderão encontrar, né, a reprise desse vídeo, a reprise dessa aula, postada no site do curso Damásio, né? Vocês entram lá no www.damasio.com.br e dentro da área do aluno específica, vocês vão encontrar no curso de OAB a aula agora do professor, as razões do professor Caio Marco para eventuais recursos que venham a ser impetrados. Legal, pessoal? Então vamos para um rápido intervalo e na volta vamos analisar as questões de penal com o professor Flávio Cardoso. Até lá, tchau, tchau.